Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Oh, aleluia. Quantos estão abençoados? Essa reunião é para mim, muito importante. Nós que ministramos, estamos sempre dando, doando, investindo em outros. E é bom quando a gente pode parar, plugar numa tomadinha para recarregar as baterias, né? E eu gosto de dizer isso, essa reunião é para recarregar baterias. E eu acredito que somos abençoados aqui, sim ou não? Maravilha. Bem, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo com base em Efésios capítulo 2, versos muitíssimo conhecidos, os versos de 8 a 10. Efésios capítulo 2, de 8 a 10. Acredito que alguns de nós, inclusive, saibamos estes versos de memória. Sim ou não? Porque pela graça sois salvos. E isto, mediante a fé, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu quero repetir isso. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Bendito seja Deus. Meus irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus está desejando fazer algo novo na igreja em nossos dias. E algo novo nas nações através da igreja. Vou dizer isso de novo. Eu acredito, eu tenho convicção no meu espírito, e creio nisso de todo o meu coração. Creio que Deus está querendo fazer algo novo na sua igreja em nossos dias. E algo novo nas nações da terra através da sua igreja em nossos dias. Só não podemos nos esquecer que o novo de Deus, o novo agir de Deus, o novo mover do Espírito, seus novos métodos e planos, não anulam seus velhos princípios, nem seu projeto original. Vou dizer isso outra vez. Deus quer fazer algo novo, porque Deus é um Deus criativo. Nosso Deus está sempre em movimento. Aleluia. E Ele quer fazer algo novo na sua igreja, em nossos dias, para fazer algo novo na terra, através da sua igreja. Nós só não podemos esquecer que o novo agir de Deus, o novo mover do Espírito, seus novos planos, seus novos métodos, não anulam seus velhos princípios, nem o seu projeto original. Deus tem um projeto para o homem, e esse projeto continua o mesmo, intacto. É um plano de redenção e de vida eterna, além de abundante. Seu projeto original não muda, e seus princípios são inalteráveis. Você pode dizer amém? Amém. O que Deus vai fazer pode ser novo, os seus métodos podem ser novos. Sua forma de agir pode ser até surpreendente, desconhecida até então, mas o novo de Deus não fere seus velhos princípios. Estamos juntos?
O texto que eu usei como base para repartir algo com os irmãos nesta manhã, traz consigo o velho princípio da salvação pela graça. É princípio inalterável. Nunca mudou, jamais mudará. Somos salvos pela graça. Estamos juntos? Somos salvos pela graça quando cremos. Por meio da fé, alcançamos a graça e a graça salva. Isso quer dizer que o que podemos fazer para sermos salvos é única e exclusivamente crer. Não há nada mais que o homem possa fazer para ser salvo. Estamos juntos? Vou dizer outra vez. Não há nada mais que o homem possa fazer, além de crer, para poder ser salvo. Nada que façamos pode garantir-nos salvação, porque a salvação é fruto da graça. Isso é um princípio velho. Não velho no sentido de ultrapassado, mas de antigo. E é um princípio inalterável. Não importa o que Deus vai fazer a partir de agora. Não importa como Ele vai fazer a partir de agora. Não importam seus métodos, não importa qual será sua forma de agir, não importa o que Ele vai trazer à existência. O novo de Deus não altera seus velhos princípios. E este princípio permanece para sempre. Somos salvos pela graça. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Só podemos ser salvos pela graça. Estamos juntos? O problema é que me parece, que depois de salvos, nos esquecemos disso. Somos salvos pela graça, mas depois de salvos nos esquecemos disso. E começamos a tentar fazer coisas para garantir a salvação. Começamos a tentar fazer coisas para garantir o amor de Deus, a bondade de Deus, o perdão, a misericórdia. Nós passamos a lutar conosco mesmos e com a vida para fazermos, de alguma maneira acreditando que o que fazemos pode garantir salvação. Pessoas se esforçam e se frustram tentando fazer alguma coisa para garantir o amor de Deus, para garantir o perdão de seus pecados. Pessoas se esforçam e se frustram fazendo coisas para garantir a salvação. Somos salvos pela graça e depois de salvos esquecemos disso. Vocês estão aqui? A graça é a porta de entrada. A graça é o poder facilitador do nosso Deus, que descomplica a nossa vida, a começar pela salvação em Cristo Jesus. Nós somos pastores, e se alguém nos procura e pergunta, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Boa parte de nós respondemos, meu irmão, você precisa vir para a igreja. E a igreja está cheia de gente não salva. Alô? A igreja está cheia de gente perdida. Nós temos perdidos nos púlpitos. Perdidos em si mesmos, perdidos em sua fé, perdidos em sua teologia. Alô? Perdidos em sua religião. E se um adolescente ou jovem nos procura e diz, pastor, eu quero ser santo, o que eu faço para ser santo? Nós puxamos uma lista que está na gaveta e enchemos aquele adolescente ou jovem de obrigações religiosas, fazendo com que ele acredite que o que ele faz pode santificá-lo. Assim como somos salvos apenas pela graça, a santificação é fruto do Espírito. Santificação é resultado de relacionamento com o Espírito Santo. Não importa quanto jejum você faça, seus jejuns não podem santificá-lo. O Espírito Santo pode. Assim como não há nada que possamos fazer para ser salvos, se não crer
Porque a salvação é fruto da graça. Mas esquecemos disso, e então, quando alguém nos procura depois de salvos, nós queremos lançar mão de nossos próprios feitos para garantir perdão, amor de Deus, salvação, santificação, vida cristã. Esquecemos de depender da graça. Vocês estão aqui? E o resultado é que nós nos tornamos orgulhosos, porque nós passamos a medir os demais com base no nosso padrão de vida, no padrão que adotamos para nós mesmos. Nós passamos a julgar os demais com base no estilo de vida que estamos vivendo. Se eu frequento a igreja todos os domingos, eu me sinto melhor do que aquele que falta de vez em quando. Alô? Estamos aqui? Se eu jejuo uma vez por semana, eu me sinto melhor do que aquele que não jejua nunca. Alô? Se eu jejuo da Coca-Cola, eu me sinto melhor do que aquele que não jejua nem da carne. Como se a Coca-Cola fosse sofrer por meu jejum. Ou se abrir mão da Coca-Cola pudesse convencer Deus a me abençoar. Jejuar de Coca-Cola é bom para o resto da sua vida, meu filho. Não por questões espirituais, mas por questão de saúde. Alô? E, aliás, para que não me entendam mal o pessoal da Coca-Cola, todo refrigerante é ruim. E quando você bebe uma caixinha de suco de uva, ou de tamarindo, seja lá que for o suco, você está tomando um copo inteiro de açúcar. E isso te faz extremamente mal. Mas meu assunto não é saúde. O que eu estou tentando dizer é que nós passamos a julgar as pessoas com base no nosso próprio procedimento, com base nos nossos esforços, passamos a julgar os demais e nos sentimos superiores. Por que será que nós nos tornamos tão orgulhosos quando nos convertemos ao cristianismo? Quando nos convertemos a Cristo, por que nos tornamos tão orgulhosos? Por que passamos a competir? Por que passamos a julgar? Por que passamos a condenar e a criticar Raimundo e todo mundo? Por que passamos a nos sentir superiores? É que nos tornamos orgulhosos, porque esquecemos a graça, e agora achamos que os méritos que temos conquistado são frutos do nosso esforço. É porque eu jejuo, é porque eu dizimo, é porque eu oferto, é porque eu vou na igreja. Vocês estão comigo? Não deveríamos nos tornar humildes ao invés de orgulhosos quando abraçamos a fé em Cristo? Nos tornamos religiosos quando esquecemos a graça. E aí, ao invés de cristãos, nos tornamos semelhantes a fariseus. Dizimamos até da hortelã. E esquecemos a misericórdia. E Jesus disse, vocês deviam fazer isso, dizimar, sem esquecer aquilo. Misericórdia, compaixão. Ainda estão comigo? Meus amados, nós somos hoje o maior grupo religioso do mundo. Você me ouviu? Nós cristãos, de N denominações diferentes, e goste você ou não, isso engloba os católicos,
Nós cristãos somos hoje o maior grupo religioso do mundo. E somos 2 vezes maiores do que o segundo grupo, o islamismo. Nós não deveríamos estar revolucionando o mundo? Por que será que não estamos influenciando e transformando? Porque temos sido apenas um grupo religioso, orgulhosamente religiosos, ignorando a graça. Nós não podemos discutir sobre os problemas do mundo, porque somos parte dele. Somos parte deles. E não podemos nos queixar se o mundo nos trata mal, ou de forma indiferente. O que nós deveríamos perguntar é, o que há de errado conosco? Deixe-me reforçar isso. Nós somos parte do problema, quando deveríamos ser parte da solução. Somos o maior grupo religioso do mundo e o grupo mais fracionado da Terra. O segundo grupo são um grupo só. Uma só religião. Alô? Algo está errado conosco. Jesus Cristo toma 12 homens, esses 12 homens juntam 120, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles sacodem o mundo. Desde Israel, desde Jerusalém, 12 homens com um grupo de 120, fizeram o Evangelho chegar aos povos da terra, aos mais longínquos povos da terra. 12 homens, 120, um grupo pequeno. E o mundo foi sacudido com o poder do Evangelho, com o poder do Espírito Santo, através do nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Com estes 12 homens e este pequeno grupo de 120, se hoje somos o maior grupo religioso da terra, o que há de errado conosco? Por que não estamos influenciando? Por que não estamos causando uma revolução? Ignorando a graça, nos tornamos religiosos. Estamos centrados nos nossos próprios esforços para sermos santos, para sermos fiéis, para sermos perdoados, para sermos amados, para sermos aceitos, para sermos líderes. E esquecemos a graça. No princípio da igreja, era preciso achar graça sobre alguém para que ele pudesse ser líder. Hoje nem sequer avaliamos se a graça está sobre ele, mas se ele tem talentos, se ele tem carisma, se ele fez a escola de líderes, se ele fez o seminário de líderes, se ele fez o instituto bíblico, bem ou mal, o que conta é que no final ele voltou com um diploma, então taca-lhe azeite e coloque ele no púlpito. Mas o que habilita continua sendo a graça. Alô? Vocês estão comigo? Nós temos sido parte do problema do mundo, quando deveríamos ser solução. Isso para não dizer que provavelmente somos os maiores responsáveis pelos problemas do mundo, porque se não os estamos resolvendo, então somos responsáveis por eles. Vocês estão aqui? Nós pensamos erroneamente sobre o mundo, porque nós pensamos orgulhosamente sobre nós mesmos. Você conversa com um cristão e se perguntar para ele, por que você merece ser salvo?
E um cristão evangélico vai dizer, é que eu sou uma boa pessoa. Eu não desejo mal de ninguém. Eu não minto, eu não roubo. É que eu sou de Deus. Eu frequento a igreja. Bom, é que eu estou tentando ser santo. Sabe, eu trabalho para Deus, eu faço coisas na igreja. Eu leio a Bíblia até. Abra sua mente. Tem gente que estuda a Bíblia para encontrar contradições, falhas e até argumentos para rebater nossa fé, e que conhecem mais a Bíblia do que muitos evangélicos. Alô? Eu levo pessoas para Israel todos os anos, eu faço uma caravana. A próxima é agora em setembro. Todos os anos, minha esposa e os que já foram comigo são testemunha. Todos os anos, as pessoas da caravana ficam admiradas com o guia turístico. Todo guia turístico em Israel é judeu. E dominam a Bíblia. As passagens relacionadas aos lugares que visitamos estão na memória. E eles falam da Bíblia e mencionam textos que alguns evangélicos nunca leram. E normalmente tem sempre 2 ou 3 ou 10 que vêm perguntar, Davi, ele é crente? E eu digo, por quê? Eu gosto sempre de perguntar, por que você pensa que ele é crente? Porque ele conhece muito a Bíblia. A pessoa deveria estar envergonhada de, nas entrelinhas, deixar claro que o guia turístico conhece mais a Bíblia do que ele. E então eu digo, não, ele não é evangélico, ele é judeu, mas ele conhece a Bíblia, e as pessoas ainda insistem, mas ele conhece a Bíblia. Hello, nós não somos os únicos que conhecem a Bíblia, meus irmãos. Pelo contrário, boa parte da igreja evangélica é analfabeta em relação à Bíblia. Mas nós estamos nos baseando nos nossos esforços, religiosos e orgulhosos esforços, para garantir salvação, amor, perdão, paz. Nós dizemos, é que eu faço o que Deus manda, de acordo com os meus próprios parâmetros. Porque no fundo, a gente escolhe o que a gente vai obedecer. Eu tento de novo. No fundo, a gente escolhe o que vai obedecer. Mas nós dizemos, é que eu, na minha igreja, participo do projeto em favor dos pobres. E queremos aplausos. Sabe, pastor, é que eu defendo os direitos humanos. Olha, tem deputado que não é crente e também defende. Bom, mas eu faço doações generosas e mensais para a obra de Deus. Tem espíritas que também fazem. Não, pastor Davi, eu faço para a obra de Deus. Os espíritas fazem doações para os órfãos. E isso é obra de Deus. Não interessa se ela leva ou não leva o nome de uma bandeira evangélica. Se estão cuidando de órfãos, isto é obra de Deus. Bom, eu sei é que eu não sou como esses pecadores que estudam comigo, que trabalham comigo, ou que moram na minha vizinhança.
O que nós esquecemos é que por melhores que sejamos, se é que o somos, continuamos sendo pecadores. Somos tão pecadores quanto o budista, tão pecadores quanto o hinduísta, tão pecadores quanto o que não tem religião, tão pecadores quanto o ateu. Tão pecadores? Eu não pratico tantos pecados quanto uma pessoa que não tem religião. Pecado não se trata de quantidade. Ser pecador não tem a ver com a quantidade de pecados que praticamos. Ser pecador tem a ver, eu quero repetir isso. Ser pecador não tem a ver com quantos pecados praticamos, não tem a ver com quantidade. Tem a ver simples e tão somente com a nossa natureza. E a nossa natureza é pecaminosa. Somos pecadores. Goste você ou não, nós somos pecadores. E quando você está sozinho, você sabe que isso é uma verdade. Mas estamos nos apoiando em nossa conduta religiosa para nos afirmar como cristãos, quando deveríamos estar simples e tão somente dependentes da graça. Porque não importa o que eu faça, nada pode me salvar, senão a graça. E se somos salvos, não é porque somos bons, não é porque somos honestos, não é porque somos justos, não é porque somos caridosos, generosos ou qualquer coisa do gênero. Se somos salvos, é por causa, exclusivamente por causa da graça. Graça que tem sido esquecida, graça que tem sido relegada a segundo plano, graça que tem sido ignorada, graça que tem sido substituída por regras e padrões religiosos que nos enchem de orgulho. Vocês estão comigo? Eu talvez precise apertar um pouco do parafuso, se vocês me permitirem. Tudo bem, pastor? Olha o tamanho dele, foi ele que autorizou, então qualquer coisa vocês discutem com ele depois da reunião. Eu preciso apertar alguns parafusos. Irmãos, nós estamos tão divididos que deveríamos nos envergonhar. Mas continuamos nos dividindo. E cada vez que alguém discute com uma liderança, porque pensam diferente, uma nova divisão acontece. Não somos capazes de sentar, não somos capazes de conversar, não somos capazes de dialogar, não somos capazes de manter a unidade apesar das diferenças. Eu discordo do meu pastor, então eu abro uma nova igreja. E aqueles que eu influenciei vão me acompanhar. Aleluia! Vocês estão comigo? Não estou bravo. É só o meu jeitão. Sanguíneo, quase hemorrágico. E divididos, nos dividindo, esquecendo a graça, e orgulhosamente religiosos, competimos, criticamos, julgamos, condenamos, atiramos pedras uns nos outros, fazemos questão de expor o erro, a falha, ou aquilo que julgamos ser um erro e uma falha do outro. A internet está cheia disso, crentes brigando com crentes, vergonha. E ainda tem gente que perde tempo assistindo a baixaria gospel do YouTube. E pior, mandam por WhatsApp. Eu queria dizer que eu não tenho interesse em nenhum assunto de crente discutindo com crente. Isso não me interessa. Não me mandem esses vídeos. Você viu o que o fulano falou na internet sobre o Beltrano? Não vi, não quero ver. E não tenho. Mas agradeço que não me mandem. De vez em quando tem um que me escreve: Davi,
Você é um apóstolo. Eu queria a sua opinião. Eu ouvi uma ministração sobre o espírito da calopsita. Você tem algum estudo sobre isso? Eu estou estudando Jesus. Eu não tenho tempo para estudar a calopsita. Ou seja, lá o demônio que for. Eu não quero saber do diabo, eu já corri atrás disso muito tempo. Eu agora quero saber de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero absorver Jesus, eu quero ser cheio de Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero ser tomado por Jesus, eu quero me identificar com Jesus, eu quero ser alguém que revela Jesus, eu quero manifestar Jesus. Eu estou louco por Jesus. Chega de diabo, chega de capeta, chega de trevas, chega de demônio, chega de briga. Eu quero Cristo. Alguém me perguntou essa semana, você tem algum estudo sobre o espírito de Pitum? Eu fiquei perguntando, será que é um espírito que pita? Ou será que é um espírito da cobra? Mas o fato é que pouco me importa, eu não vou estudar isso. Eu preciso estudar a Bíblia. Porque com as nossas manias ou com nossos padrões religiosos adotados, não só esquecemos a graça e nos tornamos uma religião, não só nos tornamos orgulhosos e estamos nos dividindo, mas estamos brigando, estamos competindo. E nos sentimos melhores do que aqueles que não creem como a gente. Vocês estão aqui? Estamos discutindo por corte de cabelo. Pelo amor de Jesus Cristo! Que estupidez! Que idiotice! Que bobagem! Que ignorância! Porque o rapaz deixou o cabelo mais alto em cima e cortou do lado. É um corte moderno que chama, tem nome. Vontade de ser jovem. Na minha época, corte de cabelo não tinha nome. A gente dizia, vou no barbeiro. E o cara era barbeiro. Literalmente. O barbeiro do meu pai, por exemplo, cortava o meu cabelo do lado errado. Até hoje sofro com isso. Ele se chamava Natal. E toda vez que eu ia lá, ele me dava um presente. Cortava o meu cabelo feito barbeiro. Mas hoje os cortes de cabelo têm nome. Então esse novo corte chama undercut. Os meninos cortam do lado e deixam um chumaço em cima. Aleluia. Que bom quando se pode fazer isso. Na verdade, eu fico olhando para esses jovens e penso, se eu tivesse cabelo, eu não faria. Por que cortar agora, se amanhã eles deixarão de existir? Olhando daqui, tem um monte de gente com cabelo undercut. Kelvin, por exemplo, levanta, por favor. Isso é undercut. Raspadinho do lado, chumação em cima. Mas os evangélicos estão discutindo e dizendo que esse corte é do diabo. Que ele faz menção à ideologia do gênero. Que ele promove a ideologia LGBT XYZ 2.4. Eu não quero saber como os gays cortam seus cabelos. Eu corto o meu do jeito que eu quiser, porque ele é meu. E os gays não têm nada a ver com isso.
E o meu corte de cabelo não tem nada a ver com ideologia de gênero, não tem nada a ver com promoção dos princípios LGBT. Eu nem sabia que alguém podia ter pensado nisso. Mas um demônio se manifestou na Irlanda, aleluia, numa sessão de descarrego. E o demônio disse para o rapaz que estava expulsando, não sai. E o garoto disse, por quê? Porque o seu cabelo é LGBT. E nós crentes, inocentes, para não usar uma outra palavra, dizemos, eu não sabia, alguém me ajuda, expulsa o demônio, eu fui envergonhado. Você deixou que um estúpido demônio se apoiasse no seu corte de cabelo para confrontar sua autoridade? Nossa autoridade não está no corte de cabelo, nossa autoridade não está na barba, nossa autoridade não está no blush, nossa autoridade não está na maquiagem, nossa autoridade não está nos nossos brincos ou nos nossos piercings, nem na nossa tatuagem, e nada disso rouba a nossa autoridade, porque nossa autoridade está em Cristo e na sua palavra. Isso é tão antigo, eu me lembro de um pastor que uma vez foi expulsar um demônio na zona rural, e o demônio disse, não saio. E ele cai na besteira de perguntar por quê. Quando o demônio diz não saio, não pergunte por quê, diga sai sim. Porque não estou te dando opção, eu estou te impondo a autoridade do nome do meu Cristo. Mas o pastor disse, por quê? E o demônio disse, porque quando você estava vindo para cá, você pegou uma cana na estrada e comeu. E a cana tinha dono e você não pediu autorização, você roubou. E o pastor ficou humilhado e não soube o que fazer. E o demônio acabou estrupiando todo o culto. Porque o pastor não soube o que fazer. Se sentiu acusado porque pegou um pedaço de cana no meio da estrada, na zona rural. E o pastor se sentiu acusado porque achou que tinha realmente roubado. Ele estava acusado pela própria religiosidade. Alô? Porque Jesus, quando passou por um milharal, deixou que os seus discípulos forrassem o estômago. Todo mundo pegou milho. E todo mundo comeu. Aleluia. Você está aqui? E ainda quando foram falar com ele, olha, os seus discípulos pegaram milho no sábado. Ele disse, mas quem está aqui é maior que o sábado. Aleluia! É perigoso que algum religioso apareça por aí dizendo, então Davi está acusando Jesus de roubar? Nunca acusaria Jesus, e também não quero acusar de religioso, mas por favor, abra sua mente e pense biblicamente. Você está aqui? Nós nos sentimos superiores, irmãos. Antigamente os pentecostais se sentiam superiores aos tradicionais. Agora os neopentecostais se sentem superiores aos pentecostais, que se sentem superiores aos tradicionais, que se sentem superiores aos ortodoxos. Alô? E os apostólicos se sentem superiores aos neopentecostais, que se sentem superiores aos pentecostais, que se sentem superiores aos tradicionais, que se sentem superiores aos ortodoxos. Ou seja, a pior coisa do mundo é ser ortodoxo. Não, a pior coisa do mundo é o que estamos fazendo com o cristianismo, transformando-o numa religião orgulhosa, que esqueceu da graça. E se baseia nos nossos esforços para sermos alguém no reino de Deus. Alô? Vocês estão aqui? Em algumas igrejas os irmãos usam barba. Na outra igreja os irmãos usam barba e cabelo longo. Uns dizem, nós somos de João Batista, e os outros dizem, nós somos nazireus. E os nazireus estão querendo matar os
os batistas, os Joões Batistas, os discípulos de João. Vocês estão aqui? E numa outra igreja nós estamos ficando carecas. Alô? Então somos de Eliseu. E ninguém ouse dizer, vai careca, vai. Nós temos algumas ursas na manga. Ou seja, que estupidez. Estamos discutindo se pode ter dança ou não pode ter dança. Uns usam bandeira e acham que são superiores aos que não usam. Os que usam véus se acham superiores aos que não usam. Os que fazem guerra espiritual se acham mais espirituais e mais poderosos do que aqueles que não têm visão. Não têm visão de quê? Vocês estão aqui, sim ou não? É como quando a gente estava trabalhando com um determinado modelo e as pessoas perguntavam, você é da visão? Eu dizia, não, da vizinho. Porque os que têm determinado modelo se sentem superiores aos que não têm modelo. E os que não têm modelo se sentem superiores aos que têm um determinado modelo, porque dizem que eles estão engessados, que eles são fanáticos, que isso, que aquilo outro, e nós continuamos fracionando o reino. Não somos melhores que ninguém. Nós não podemos olhar para as pessoas com sentimento de superioridade. Por favor, me ajuda, diga para quem está perto de você. Irmão, me perdoe dizer a verdade, mas você não é melhor que ninguém. Agora diga para ele, até porque eu me sinto melhor que você. Não. Nós somos salvos pela graça. Nós somos abençoados pela graça. E é essa mesma graça que vai alcançar gente pior que a gente. E vai transformar vários deles em gente melhor que a gente. É essa a graça. Nós olhamos com desdém para pessoas que não são da mesma religião. Eu sempre me lembro que quando fui a um congresso católico e apareci na mídia, em meio aos católicos, um apóstolo me escreveu uma carta dizendo, eu te admirava, você era um referencial para mim, de apóstolo verdadeiro, mas agora você é um apóstata, porque se juntou aos católicos. Paralelamente, tem outros grupos discutindo se existem ou não existem apóstolos. E quando eu prego aos católicos, eles beijam minha mão e me dizem, sua bênção, apóstolo. Entre os católicos sou recebido como um apóstolo. Entre os evangélicos ainda estão me julgando para saber se sou ou não sou, se existem ou não existem apóstolos. E se eu me desviei ou não me desviei. Porque preguei aos católicos. E a minha filha cortou o cabelo undercut. Aleluia. Nós nos esquecemos que há pessoas não religiosas, pessoas não salvas até, que são honestas, que são boas, gente de coração bom, generosos. Há pessoas não salvas que são gente decente.
Alguns, inclusive, estudam a Bíblia e fazem suas orações em suas próprias casas. Algumas dessas pessoas, inclusive, acreditam de verdade em Deus. E talvez você diga, mas eu sigo o Deus verdadeiro. Deixe-me te perguntar uma coisa. Quem segue um Deus falso? Quem adota um Deus conscientemente, como seu Deus, conscientemente de que ele é falso? Todo mundo que adota um Deus acredita que ele é o Deus verdadeiro? Acho que eu estou confrontando você. Deixa eu falar do segundo maior grupo religioso do mundo. O Islã. O islamismo crê num Deus. Porque nós poderíamos dizer, mas eu creio no Deus único. O islamismo também. Eles acreditam só em Alá. E por Alá, são capazes de matar e morrer. Ora, convenhamos, nosso cristianismo não é tão forte. Por Jesus Cristo, nem todos estamos dispostos a morrer. Alô? Eu não estou dizendo que a gente tem que encher o corpo de bombas e entrar nas mesquitas dizendo, por Jesus Cristo, cabum! É óbvio que não. Mas não estamos dispostos a morrer para nós mesmos, para nossos sonhos, para nossos projetos de vida e atender um chamado para ir para a África e inclusive ter filho no meio do nada. A maioria de nós não está disposta a morrer por Cristo e sua causa, sua obra. E criticamos os islâmicos. Eles acreditam num Deus só e acreditam que Alá é o Deus verdadeiro. Vocês estão aqui? E fazem orações 3 vezes por dia para o seu Deus. Não importa onde estejam. Quando ressoa na torre da mesquita um microfone, normalmente meio que, como que chama? Fanho. Param tudo o que estão fazendo e se jogam no chão. Nós devíamos nos envergonhar. Do nosso orgulho religioso, que nos faz pensar que somos melhores que outros, quando não somos. Todo mundo que segue um Deus, seja ele qual for, acha que esse Deus é verdadeiro. E alguns estão seguindo ao seu Deus de forma mais dedicada que nós ao nosso. Abra sua mente. Nós julgamos os que não são da nossa religião porque estamos baseados no que fazemos de bom ou de correto. Estamos nos baseando em nossa justiça própria e não na graça. O Evangelho diz que nós somos pecadores. Que nós somos salvos por Jesus Cristo. Por sua maravilhosa e superabundante graça. Não nos enganemos, irmãos. Nem nós mesmos vivemos à altura dos padrões divinos. Nem nós mesmos cumprimos os padrões que nós próprios estabelecemos. Me permitam um exemplo. Quantos de nós sabemos que o cristianismo é a religião da verdade? Alguns ainda estão em dúvida. Ok, tem chance para você. Quantos de nós acreditamos que cristãos não mentem? Muita gente ainda está com dúvida. Pergunto de novo, quantos de nós cristãos entendemos que evangélicos cristãos não devem mentir? Ok, agora que foram honestos, me respondam com toda a honestidade uma segunda pergunta. Uma próxima pergunta. Quantos de nós admitimos que vez ou outra mentimos? Nem nós cumprimos com os padrões que nós mesmos estabelecemos. E muito menos com os padrões do próprio Deus.
Se de vez em quando tropeçamos nos nossos próprios padrões ou nos padrões divinos, nós continuamos sendo pecadores. Por favor, admita, me ajude, estenda a mão para o teu vizinho e diga: prazer, sou pecador. Escute, eu sei que alguns ficaram assim, né? Quase que estendendo as mãos assim. Crendo em Deus Pai Todo-Poderoso. Ave Maria 3 vezes. Eu não vou confessar com a minha boca que eu sou pecador, porque a sua boca confessa e aí isso se torna real. Não vou confessar com a minha boca. Sim, não confesse que você é pecador, não admita que você é pecador, confesse que você é um religioso, confesse que você tem padrões elevados demais, confesse que você nem mesmo consegue atingir esse próprio padrão que você estabeleceu, confesse, admita que você não consegue viver na altura, na dimensão dos padrões divinos, ou seja, não quer confessar que é pecador, mas então confesse que é carente, que é insuficientemente poderoso para ser tão santo quanto Deus espera. Confesse que não somos capazes por nós mesmos de ser o que Deus deseja que sejamos. Não somos capazes. Ou então confesse que você é um santo e intrinsecamente está mentindo. Confesse que você não erra e intrinsecamente está mentindo. O Evangelho diz que somos pecadores. O Evangelho diz que somos dependentes da graça. E admitir que eu sou um miserável pecador me conscientiza de que eu não posso, por mim mesmo, ser santo nem salvo. Mas sou dependente da graça. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós dependemos da graça. Todos nós fomos salvos por ela. Nem você, nem eu somos capazes de cumprir nossas próprias exigências. Irmãos, alguma coisa precisa mudar. Quando a gente quer evangelizar alguém, a gente diz para ela: você deve vir para a igreja. Acontece que a mídia está tomando nossos escândalos e vexames e vergonhas e está expondo isso. A mídia está expondo nossa nudez e massificando nossos erros. O nosso egoísmo religioso, a nossa corrupção, roubos, desvios financeiros, abuso e manipulação da fé inocente. E a mídia diz: a igreja X, a igreja evangélica. Então quando você diz para um não convertido: vem para a igreja, ele é uma pessoa boa, é um bom pai, é um bom marido, ou é uma boa mãe. Alguns são melhores maridos que nós. Enquanto o Felipe falava hoje de como as mulheres da Tasmânia são... de novo eu errei. Da Tanzânia são relegadas a um segundo plano, a um contexto de serviçal. Alguns irmãos pensaram: puxa, vou ser missionário lá, vou levar minha esposa. Alguns não convertidos são melhores maridos que nós, melhores pais, melhores filhos, melhores esposas. Gente decente. Vocês estão aqui? Deixa-me te dizer uma coisa: a salvação, a graça salvadora, só alcança os que admitem que são incapazes de salvarem-se. Digo de novo: a graça salvadora só alcança e salva os que admitem que são incapazes de salvarem-si.
Eu sou salvo quando eu grito: Deus, não aguento mais. E eu não posso fazer nada para mudar a minha realidade. Você está aqui? Eu vou te dizer como eu orei ontem para que Deus me desse essa palavra. Eu passei algumas horas orando, pedindo, buscando, tentando encontrar a veia do Espírito para te compartilhar algo que vem do coração de Deus. Mas só fluiu quando eu fui para a cama, ajoelhei no meu cantinho e disse para Deus: Deus, alguns pastores e líderes estarão amanhã esperando ouvir uma ministração que vem do trono. Eu sou incapaz de falar-lhes qualquer coisa que os possa ajudar, porque eu não estou conseguindo vencer nem a mim mesmo. O Davizinho ainda tem problemas com o Davizão. Então, aos pés da cruz, eu simplesmente tive que admitir de novo: eu não dou conta nem de mim mesmo. Como vou pregar a pastores e líderes? Por favor, Espírito Santo, ajuda-me. Tu deves ter uma palavra para eles. É quando eu admito a minha incompetência. É quando eu admito a minha incapacidade, a minha insuficiência, que a graça pode fluir. Vocês estão aqui? Eu estou terminando. A salvação é para pessoas que admitem ser falhas. A salvação é para pessoas que se reconhecem pecadoras. A salvação é para aqueles que se enxergam como carentes de misericórdia. A salvação é para seres humanos maltrapilhos. A graça me faz olhar para o espelho e lembrar que eu sou salvo por ela. E mais que isso, me faz lembrar que eu dependo dela todos os dias. A graça me faz olhar para os outros e saber que eles podem ser salvos, tanto quanto eu. Você não pode nem deve se sentir superior a ninguém. Vocês estão aqui? Então eu vou terminar. Eu acredito que Deus quer fazer algo novo, sem abandonar seus velhos princípios. E eu acredito que o que Deus quer fazer de novo, e aqui com duplo sentido, o que Deus quer fazer de novo, como novidade, mas outra vez. O que Deus quer fazer de novo é resgatar o que já foi novo um dia e nunca deveria ter sido esquecido. Deus quer que voltemos ao Evangelho da graça. Deus quer que nós resgatemos a consciência da graça, porque a consciência da graça remove o sentimento de superioridade e estabelece a convicção da dependência. Digo de novo, a consciência da graça remove o sentimento de superioridade e estabelece a convicção da dependência. A consciência da graça livra do orgulho. A consciência da graça livra da religião. Quando eu sou consciente da minha total e absoluta dependência da graça, ela mesma me livra do desdém, do deboche, do ódio, do desejo de vingança. A graça me livra da inveja. A graça me liberta da competição, das comparações, dos preconceitos.
Vocês estão aqui? Há 2 meses atrás, nós víamos evangélicos se degladiando sobre o Natal. Quem celebra o Natal, apedrejando quem não celebra. E quem não celebra, apedrejando os que celebram. Era pedra para todo lado. Vocês estão aqui? Alguém viu minha família reunida na mesa? Nós gravamos aquele videozinho que a gente faz congelado. Maneiro, né? A gente podia fazer isso no culto. Né? Tem sempre um que estraga. Mas pouca gente é mais fácil. Fizemos aquele videozinho, estávamos jantando na noite de Natal em família. E fizemos um videozinho. Todo mundo congelado e uma pessoa passou filmando. Tarará. Inocentes, colocamos na internet. Todo mundo faz. Mas você não pode fazer. Porque vão te criticar. Aquela noite você dormiu, Davi? Aquela e todas as outras a partir de então. E vou continuar dormindo. Aleluia. Mas alguém teve a ousadia de dizer que nós desviamos. Porque agora estamos celebrando o Natal. Isso porque eu não coloquei a foto do vestido de Papai Noel. É claro que eu não fiz. Para alívio geral da nação. Por quê? Porque o nosso Natal não tem a ver com Papai Noel, o nosso Natal não tem a ver com os presentes em si, o nosso Natal não tem a ver com o pinheiro e as bolas ou as luzes, o nosso Natal tem a ver com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tem a ver com o nascimento daquele que foi nosso Redentor na cruz do Calvário, veio para morrer e morreu, e pela sua morte redentora, pelo seu sangue, sua obra na cruz e pela sua redenção, a graça salvadora nos alcançou, mas isso não seria possível se ele não tivesse nascido numa manjedoura em Belém. Então, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Eu acho que se tivéssemos colocado um pinheiro com as bolinhas e as luzes, teriam ido à nossa casa nos apedrejar. Talvez alguém gritasse na nossa janela, crucificam! Nossas diferenças não podem ser usadas como armas de ataque, de ofensas. Isso é orgulho religioso. Nossas diferenças devem ser respeitadas. Eu vou dizer isso de novo e vou dizer em alto e bom som. Nossas diferenças, pequenas ou por mais gritantes que sejam, todas as nossas diferenças devem ser respeitadas. Nós devemos nos amar apesar delas. Porque isso é cristianismo. Alô? Porque isso é cristianismo. Não devemos viver cobrando, exigindo tanto de nós mesmos e muito menos dos outros, nos frustrando conosco mesmos, porque temos a graça, nós devemos viver a graça. E ela nos aperfeiçoa e nos ajuda em nossa fraqueza. A graça opera na nossa fraqueza, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu sou fraco. Porque o poder de Cristo, para que o poder de Cristo habite em mim. Eu quero o poder de Cristo habitando em mim. Então, eu vou admitir que eu sou fraco. Alô? Eu sou fraco.
Se não for a graça, o meu velho homem aparece. Você sabe, eu fui alcoólatra. E uma das leis dos alcoólicos anônimos é só por hoje. Só hoje, só por hoje. Ao menos hoje. Não vou beber. Já faz 30 anos. Faz mais de 30. Só de ministério são 30. Mas todos os dias eu mantenho a consciência. Muito embora, que fique claro, não tenho mais necessidade de beber. Eu realmente fui liberto em Cristo. Porém, todos os dias eu mantenho a consciência de que só por hoje. Só por hoje não vou beber, só por hoje não vou mentir, só por hoje eu vou amar um pouco mais a minha esposa. Só por hoje eu vou demonstrar um pouco mais de amor aos meus filhos. Só por hoje eu não vou julgar meu irmão. Só por hoje eu não vou criticar quem pensa diferente de mim. Só por hoje eu vou respeitar as diferenças. Só por hoje eu vou tentar ser melhor. Só por hoje. E amanhã? Só por hoje. Basta cada dia o seu próprio mal. A verdade é que eu sou fraco. E se a graça não me capacita, eu não posso ser cristão. Vocês estão aqui? A graça me salva, e me salva para as boas obras. Então eu preciso lembrar do que Jesus disse em Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O primeiro princípio que precisamos resgatar, nessa coisa nova que Deus está fazendo, é o resgate da consciência da graça. E o segundo princípio é que, pela graça salvos, devemos operar boas obras para a salvação de outros. Vocês estão comigo? É de se esperar que nós que fomos salvos pela graça e não por obras, façamos obras que testemunhem a nossa salvação. Nós não podemos ser tão radicais a ponto de sermos excludentes. Nós temos que ser tão parecidos com Jesus que nos tornemos um povo que agrega, que recebe, que aceita, que ama, que ajuda os demais a serem transformados pela graça, como nós também estamos sendo. Devemos mostrar algo para o mundo que a religião não pode oferecer. Ou seja, graça. Vocês estão comigo? E isso através do que fazemos dia a dia. Sabe o que a Bíblia chama de verdadeira religião? Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não deixar que o ódio, que o orgulho, que a violência, que a inveja, que a competição, que o separatismo, que o fanatismo religioso ou qualquer outra coisa deste mundo nos contamine. E além disso, fazer com que os que mais precisam sejam agraciados. Isso é o que Deus espera de nós. Isso é cristianismo. É mais que uma religião. É a projeção continuada do próprio Cristo. Vocês estão aqui? Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos capítulo 11. Mas foram chamados de cristãos porque os de Antioquia viram neles reflexos de Cristo durante aquele ano que conviveram com eles em Antioquia. Então nós não precisamos de mais cristianismo. E não precisamos de um novo cristianismo. Nós só precisamos do bom e velho cristianismo verdadeiro. É isso que Deus quer fazer de novo. Resgatar o bom
e velho cristianismo verdadeiro. Então, pastores, deixe-me dizer o que vocês devem ensinar para o seu povo. Levem seu rebanho para o livro de Atos e mostrem como viviam os irmãos na igreja de Jerusalém. Não deixe que eles esqueçam que somos salvos pela graça. Não deixe que eles se sintam superiores ou melhores que ninguém. Leve-os a vencer o orgulho religioso, os preconceitos tolos e todo o mal que nos impede de sermos igreja de Cristo. Leve-os a realizar boas obras que confirmem sua salvação. Ousemos ensinar isso. Olhando para a igreja de Jerusalém, ensinemos nosso povo a serem perseverantes na obediência da sã doutrina. Deixe-me dizer que a sã doutrina se resume em uma palavra: amor. A sã doutrina é Cristo. E Cristo é o amor. A sã doutrina não são usos e costumes. Porque nessa igreja não se corta undercut. Daqui a pouco estaremos dizendo, porque nessa igreja não se pode depilar. E mais um pouco estaremos dizendo, porque nessa igreja as mulheres é que buscam a água. As mulheres é que trabalham. Porque vocês já prestaram atenção que a maioria das doideiras de usos e costumes recaem sobre as mulheres? Mulheres, vocês deviam protestar. Mulheres evangélicas protestando. Mais Bíblia, mais Cristo, mais amor. Menos regras de usos e costumes. Alô? A menina chega para o pai e diz: pai, eu estou apaixonada. Para começo de conversa, minha filha, você não tem idade. Pai, eu estou com 30 anos. Bom, e além disso, minha filha, nossa igreja não permite namoro. Nossa igreja adotou o sistema da paixão à distância. Em terceiro lugar, eu quero conhecer o cidadão. Aí vem um menino tatuado com um piercing no nariz. E o pai diz: esse rapaz não é para você, minha filha. Isso não é de Deus. Você precisa de um homem de Deus. Isso me leva lá para Samuel. Me faz lembrar o Espírito Santo dizendo para Samuel: eu não vejo como você. Você está julgando pelas aparências. Eu conheço o coração. Vamos ensinar nossos irmãos a obedecerem à doutrina do amor, à doutrina de Cristo. Vamos ensinar nossos irmãos a perseverarem na comunhão, que se visitem, que se conheçam, que se ajudem. Vamos ensinar nossos irmãos a manterem-se constantes nas orações, a serem perseverantes no temor do Senhor, a estarem juntos frequentemente. Vamos ensinar nosso povo a ter tudo em comum. Deus está querendo que nós resgatemos a igreja de verdade. E na igreja de verdade, os que tinham mais vendiam o que tinham a mais para suprir os que tinham de menos. Esses dias alguém me ouviu ministrar sobre isso e me questionou por WhatsApp. Eu não sei quem inventou o WhatsApp, mas se ele for salvo, quando chegar no céu, nós vamos conversar com esse sujeito.
Porque como as pessoas nos torram por WhatsApp. Jesus de Nazaré. Deus abençoe quem criou esse zap. Mas que Deus nos dê graça para suportar os abusos. E então alguém me questiona: você realmente acredita que nós podemos ser a igreja como os primeiros discípulos foram? Eu não só acredito, como estou pregando sobre isso, e estou ensinando sobre isso, e estou desafiando a todos que ensinemos sobre isso, e que nos esforcemos para viver isso, porque é assim que o mundo vai olhar para nós e vai dizer: eles são salvos, não por esforços, mas pela graça, e nessa graça, suas boas obras testemunham sua salvação. Porque eles já não amam o que têm, mas eles se amam uns aos outros, porque amam o Cristo que os salvou. Meu Deus, eu acredito nisso. Ensinemos os nossos irmãos a repartirem roupa. Ensinemos os nossos irmãos a repartirem dinheiro. Ensinemos nossas igrejas a repartirem equipamento de som. Algumas igrejas têm 5 teclados e a igreja da esquina não tem nenhum violão. Ensinemos nossa igreja, nosso povo, a vender, a abrir mão do que possuem de sobra, para que os que têm menos sejam supridos. Ensinemos nosso povo a viver louvando ao Deus da graça que nos salvou e levando essa graça salvadora a todos em redor. Vamos cooperar com o que Deus quer fazer de novo nesses dias. E isso não é nada novo, é recuperar o bom e velho evangelho da graça. Voltemos ao bom e velho evangelho. Voltemos ao bom e velho cristianismo. Voltemos para a graça que nos salvou e estendamos essa graça para abençoar as multidões. É só isso. Vamos vencer o medo de sermos unidos. Outro dia que eu digo faz uns 10 anos, 15 anos, um amigo disse: Davi, eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto da sua família. Eu me identifico tanto com você, que eu uniria a minha igreja à sua. E eu disse: uau! Fechado. Ele disse: não. Eu só não vou fazer isso, porque eu não quero ser inferior a você. E isso me remeteu direto a Jesus Cristo, com a bacia, com a água e a toalha, dizendo: se eu não fizer isso, você não entra no meu reino. No reino, o maior é o que se submete. No reino, o maior é o que lava os pés dos demais. Davi, eu até andaria com você. Não anda por quê? Deixa eu lavar seu pé, filho. Não, eu que tenho que lavar o seu. Se vai lavar, lava logo o corpo inteiro. E olha que eu não tenho umas partes muito bonitas. Vamos romper o medo de ser igreja. Vamos vencer o medo de nos juntar, de andar junto, na graça, dando-nos uns aos outros, repartindo tudo uns com os outros e estendendo essa graça para o lado de fora. Que o Espírito Santo nos ajude.